Vamos resolver essa questão sobre DVA, que é a questão número 13, aplicada na primeira prova do exame de suficiência do CFC, agora em 2020. A sociedade empresária apresentou em 31/12/2016 a seguinte DRE, que é a demonstração do resultado. Deixa eu só ocultar aqui, porque isso não faz parte da resolução. Pronto, ocultei. Então, a questão traz aqui a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício de 2016, uma DRE clássica, e pergunta, considerando apenas as informações da DRE, demonstração do resultado do exercício, é correto afirmar que o valor adicionado a distribuir é. O que é a demonstração do valor adicionado? Ela é uma demonstração que mostra tudo que a empresa gerou de riqueza na economia e de que forma que ela está distribuindo essa despesa, essa riqueza. Quem vai ficar com cada fatia, né, dessa riqueza? E quem fica com essa riqueza, né? São os funcionários, através do pagamento de recebimento de salários, é o governo, através dos impostos, são os detentores do capital, através do pagamento de juros e aluguel. Então, o que acontece com a DVA? Ela é composta pelos mesmos valores da DRE, só que a forma como ela é apresentada é totalmente diferente. Primeiro, a gente apura tudo que a empresa gerou de resultado, tudo que ela gerou de riqueza, o que ela acrescentou de riqueza, né, na economia como um todo, e depois a gente começa a elencar de que forma que essa riqueza foi distribuída. Então, vamos ver isso aqui na prática, nessa questão. Aqui eu trouxe a estrutura de uma DVA clássica. Então, o que acontece, por exemplo, com relação ao ICMS, tá? Que é um imposto? Na DRE, a gente já coloca em cima, né, logo após a receita bruta, o valor do ICMS. Para o quê? Para a gente apurar a receita líquida de vendas. Na DVA não acontece dessa forma. Na DVA, todos os impostos, eles são elencados lá no final, no grupo da distribuição, porque ICMS é um imposto. E o imposto, quem vai ficar com essa fatia da riqueza? É o governo. Então, como a gente aqui já está falando da parte de distribuição da riqueza, por esse motivo é que na DVA, o ICMS, ele aparece lá embaixo e não logo acima, como é aqui na DRE. Esse é um exemplo claro, assim, um exemplo básico de diferença entre essas duas demonstrações. Mas vamos aqui começar a correção. Então, vamos pegar os valores aqui da DRE e mandar aqui para a nossa DVA. A DVA começa com a receita, né? Com as vendas das mercadorias. Então, aqui a gente já considera a nossa receita bruta de vendas. Ok, pegamos esses 328 e trouxemos aqui para essa linha da DVA. Depois nós temos as provisões, que nesse caso aqui não ocorreu, né, na DRE. Temos as receitas não operacionais, que são os ganhos de capital, que também aqui não ocorreram. E chegamos, assim, aos insumos adquiridos de terceiros. Não, aí depois nós partimos para os insumos adquiridos de terceiros. O que nós adquirimos de terceiros aqui nessa questão? Nós adquirimos as nossas mercadorias. Outras pessoas fizeram as mercadorias, né? E nós adquirimos deles essas mercadorias. Ok, então o custo dessas mercadorias vendidas, a CMV, o CMV, ele aparece aqui nessa linha da DVA. Aí depois, materiais, energia, serviços de terceiros, perda por recuperação de valores de ativos, não temos essas situações aqui na nossa DRE. Então, o valor adicionado bruto dessa nossa empresa na economia, o bruto foi na ordem de R$ 181.400, que é a receita, são as nossas vendas, menos o CMV. E aí, depois da apuração do valor adicionado bruto, nós temos as retenções, que são, por exemplo, as depreciações. Retenções no sentido de que o que a empresa teve que reter, né, digamos assim, daquele ativo imobilizado para que ela conseguisse operacionalizar. Ela reteve a depreciação. Então, isso fica dentro da empresa, né? É uma despesa que a empresa teve que consumir para gerar as suas atividades.
Então, a depreciação entra aqui diminuindo. Chegamos ao valor adicionado líquido produzido pela entidade. Líquido de quê? Líquido da nossa depreciação. Isso deu um valor de 173.800. Bom, aí depois nós temos os valores adicionados recebidos em transferências. Aqui entra a equivalência patrimonial e as receitas financeiras. Tudo que nós recebemos, né, que foi adicionado à nossa empresa, transferido de outras entidades. Então, aqui, recebido em transferência. Não tem equivalência patrimonial aqui na nossa questão, mas tem as nossas receitas financeiras, né? Por algum motivo, a gente apurou essa receita financeira e ela entra aqui nessa linha de valores recebidos em transferências. Digamos assim, alguém lá fora produziu essa receita e nós recebemos, né, a receita por isso. Ok, chegamos ao valor total, valor adicionado total a distribuir, que é exatamente o que a questão está perguntando. É correto afirmar que o valor adicionado a distribuir é 189.900. Então, a nossa questão para por aqui. Se eles tivessem perguntado alguma coisa relacionada de que forma que essa riqueza foi distribuída, aí nós teríamos que continuar a nossa DVA. Teríamos que identificar quanto que a gente pagou, né, de pessoal e encargos, que é essa linha aqui da DRE, mas não é o foco da questão. O foco da questão parou aqui no valor total, adicionado total a distribuir, que deu R$ 189.900.